Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 7º dia de aula. Agora nós estamos no 2º bloco e nossas aulas são gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre o livro-texto e sobre alguns distúrbios psicológicos, tá bom? E algumas maneiras de psicoterapia. Então, antes de voltarmos ao livro-texto, eu me recordei que na última aula nós tínhamos dito que eu queria comentar um pouco com vocês sobre o vídeo que eu passei para vocês, como trabalho extras, do Wayne Cordeiro. Eu tinha passado uma lista de vários materiais para vocês, de áudios, de vídeos, e também dentro de algumas palestras eu passei uma que era do pastor Wayne Cordeiro, que foi uma palestra do Summit, e o que eu gostei muito, né? E eu gostaria que o Tomé, eu me lembro que ele realmente ele fez um elogio sobre esse vídeo. O título é Líder Correndo, Porém Morto, do Wayne Cordeiro. Foi no Summit de 2006. Então, Tomé, comenta para nós um pouco do que você aprendeu com o Wayne, né, sobre aquele material. Ok, pastor. Eu vou tentar aqui, porque eu sou um pouco difícil de gravar as coisas, mas esse vídeo aí chamou bastante atenção. Eu acho que alguns pontos ficou marcado. Ele cita, né, que ele como pastor presidente e presidente de várias outras organizações, né, ele estava correndo para lá e para cá sem perceber que ele estava vazio por dentro, com uma certa dificuldade. Então, em certo momento, ele fala que foi preciso, assim, em outras palavras, dar um passo para trás, se afastar um pouco para poder recarregar nessa energia, nessa dele. E ele até usou a ilustração do tanque que eu achei muito fantástico, que se a vazão ali do tanque tiver maior, né, você não consegue suprir essa necessidade que você tem para se manter ativo. Né, e ele cita que várias coisas minam, né, as nossas, vamos dizer assim, as nossas energias do dia a dia. Então, o estresse, a correria, a falta de atenção. E se essa vazão tiver maior do que a entrada, por exemplo, você tem que, pelo que eu entendi, né, você tem que encher a sua vida com coisas que te recarreguem, né? Por exemplo, uma oração, você se retirar com a família, você aproveitar um pouco mais a sua parte pessoal, né, da sua vida, e não só ficar correndo para lá e para cá. E outro ponto, eu preciso ver novamente, né, porque ficou marcado assim, mas eu não só tá na lembrança. Mas outro ponto que ele cita que eu achei interessante foi da preparação do sermão, que ele falou que normalmente, né, os pastores pegam o sermão, leem, estudam só para entregar o sermão, o que de fato deveria ser primeiro aquele sermão ser para ele, para depois ele entregar para a igreja, né? Ele aprender para depois ele entregar. É mais ou menos isso. Joia, Tomé, muito bom. O pastor Wayne, ele usa até uma expressão, ele fala assim, muitas vezes o pastor, ele estuda o sermão e prega. Aí ele usa até uma expressão mais ou menos assim, né, Tomé? Ele fala, estuda, joga para dentro, para depois pregar. Não é isso? Estuda, mesmo. joga para dentro, para depois pregar. Não é isso, Tomé? Dando essa ideia de que ser um estudioso teórico é bom, mas não resolve a questão, porque se a gente não está introjetando aquelas verdades e vivendo, vão ser discursos vazios, né? E dentro desse contexto também, uma coisa que me fascina muito, né, na experiência do Wayne, é que ele, diante de tudo, irmãos, ele descobriu métodos para recarregar suas energias. E pelo menos duas coisas ele cita ali que me marcaram bastante. Ele gosta de atividade física. Então, por exemplo,
ele procura ter uma disciplina muito grande de atividade física para poder se manter bem, porque isso também faz com que ele se restabeleça. E a segunda coisa que ele faz, que ele gosta muito com a esposa dele, é andar de moto, ele é motociclista. Então, aquelas viagens de motociclista que, né, no caso, ele usa a moto, mas outras pessoas podem gostar de pescar, podem gostar de outras atividades. Fora isso, uma vida muito disciplinada com as horas de dormir e principalmente, né, Tomé, o dia de descanso, o sábado. Lembra do que ele menciona sobre o sábado, Tomé? Como começa a semana dele? Lembra disso? Lembro que ele falou assim, pastor. Não lembro na essência toda, mas lembro dele ter falado do descanso. Inclusive, ele fala que ele, no começo, ele teve que se retirar para um mosteiro, né? Ficar ali em silêncio vários dias, porque os monges não falavam. Exato, é até meio engraçado, né, E irmãos? Porque nessa parte uma coisa legal também que ele toma que ele tomava nota no diário dele, né? Tudo ele escrevia ali. Achei bem. opa, a ligação do Tomé. Oi, Tomé, continua, deu uma parada. Acho que caiu sua linha, uma delas. Tá me ouvindo? Estou, estamos te ouvindo. Deu uma travada aqui. Outro ponto que eu achei interessante que estava falando é que quando ele fala que ele se retirou para um mosteiro para se isolar, ficou sem celular, ficou sem contato com ninguém, e foi difícil até porque ali os monges não falavam, né? E ele teve que se manter ali em silêncio, ali só ele e Deus, e no diário dele tomando nota das coisas que vinham à mente dele. Você vê, é muito interessante, irmãos, mas parece bobeira, mas o momento de quietude nos nossos dias virou uma coisa pouco vivida por nós. Eu gosto de usar um termo, me entendam, tá, irmãos? Não que eu seja o maior modelo disso, mas o som do silêncio. Para muitos, o som do silêncio incomoda. As pessoas, elas, hoje, principalmente na nossa geração, são acostumadas com muito ruídos. Ruídos televisivos, rádios, ruídos de interações em pessoas. As pessoas não conseguem ficar no silêncio. Essa música do Paul Simon Garfunkel. Como? Essa música do Paul Simon Garfunkel. O som do silêncio. Ah, eu não sabia. É linda. É? Linda. Então, eu gosto de... Eu uso esse termo, eu não sei se é porque eu já ouvi essa expressão ou porque eu já pensei nela, não sei por que eu gosto de usar. Esse momento de quietude que a gente para e contempla, né, o momento. Hoje, por exemplo, irmãos, eu estava aqui no meu escritório e, de repente, veio um vento muito frio. Aí eu fechei as minhas 3 janelas que estão logo aqui. São janelas aquelas arqueadas, né? Estava entrando um vento gelado. E quando eu fui fechar, eu me levantei. E eu não sei se vocês viram, a lua está linda hoje. Está uma lua linda, mas linda demais. Eu parei, fiquei olhando um pouco a lua. Aí eu fui para a minha varanda e fiquei ali alguns instantes, assim, vendo a beleza da lua. E por que eu estou falando isso, irmãos? Parece bobeira, mas a gente vive num mundo tão ruidoso, com tantos Fala. barulhos, que nós deixamos de desfrutar coisas boas da vida. E a gente só consegue desfrutar essas coisas boas da vida quando a gente tem tempo, quando a gente não está ansioso. Pode ver, tem vezes que a gente não vê uma criança sorrindo, que a gente não vê um animal fazendo um gracejo, que a gente não contempla uma coisa bonita, porque a gente está tão ativo e temos que entregar resultado, temos que fazer as coisas, temos que pregar na igreja. Eu me recordo que quando eu tinha o meu filho Lucas, ele era recém-nascido, estava atrasado para ir para a igreja,
Numa certa ocasião, eu quase que cometi uma atrocidade com ele, porque eu estava atrasado, eu coloquei ele na cadeirinha de bebezinho, e do jeito que eu estava atrasado, eu soltei o banco, e o banco parou poucos centímetros da cabeça dele. Nossa, E ali eu, querendo fazer a obra de Deus, essa cena até hoje está no meu inconsciente e no meu consciente. Que dor aquilo me deu, porque eu estava correndo para ir para a igreja para não perder a hora. Eu sei que não perder a hora é importante, mas eu poderia ter causado uma tragédia mal por maior, causa né? da pressa. Ou seja, faltou cuidado e atenção. Ou seja, eu acho que eu não iria me perdoar, porque eu fui fazer a obra de Deus e não cuidei do meu próprio filho direito. Percebam? Numa hora que você está com o bibelô na mão, ou seja, com uma coisa preciosa, toda a atenção tem que estar naquilo, né? Toda a Ah, atenção tem que estar numa criança. verdade. E quantas são as vezes na nossa vida que a gente acaba não desfrutando da vida e a nossa mente está, como diz Augusto Cury, com pensamentos acelerados, né? Verdade. E quando a gente vai ver isso tudo, como a gente acabou de ler no bloco anterior, eu queria até que o nosso querido e pastor Johnny lesse novamente aquela parte do livro-texto que fala que a influência, principalmente aqui, quando Freud, lê para nós, pastor. Joia. Quando Freud, um médico de certa fama, nos conscientizou das forças inconscientes na personalidade que podem causar problemas, as pessoas começaram a pensar nelas como processos doentios e moléstias psicológicas. Então, você perceba que, ao trabalhar e ao ver muitas vezes esse lado inconsciente, ou tentar entender um pouco mais as nossas viroses, ou o nosso passado, ou tentar se autoconhecer, seja com a Bíblia, conosco mesmo, ou com auxílio externo, que geralmente essas são áreas específicas para que a gente possa utilizar de elementos externos. Então, é nessa hora que a gente acaba conhecendo um pouco mais essas moléstias, essas doenças, que são emocionais e que podem até aflorar como doenças físicas, né? Então, é muito importante a gente saber viver cada momento da vida e desfrutar da vida sem se deixar levar pelo ativismo ou pelos ruídos, como eu dizia há pouco, né? Isso me faz lembrar aquele episódio quando Elias fugia de Deus e ele entrou na caverna. Lembra que lá acontecem vários episódios. Vem um terremoto, vem uma tempestade, e Elias procura Deus, mas Deus revela-se para ele, vocês se lembram do quê? Por meio de Calmo, Brisa. uma brisa suave. suave. Ou seja, ele pensou que Deus estivesse naquilo que era de mais ruidoso, mas Deus estava na brisa suave, ou seja, algumas versões vão falar no murmúrio suave. Olha que interessante mesmo. Quebra de paradigma, né? Ali Deus já estava nos ensinando a arte da quietude, da contemplação também, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, que ela é meiga e suave. A gente tem que neutralizar os outros ruídos. Ruídos de uma mente agitada, de uma ansiedade, ruídos, quem sabe, da preocupação do futuro, Perenidade, ruídos né? de coisas que estão ao nosso redor, vociferando como leão, rugindo, causando-nos medo. E quando a gente neutraliza esses ruídos, com certeza a gente ouve a Deus. Tá bom? Então vamos mais um pouco avante, meus irmãos, aqui. Júnior, agora leia para nós. Embora tenha havido muitos desafios, por favor. Embora tenha havido muito desafio às teorias dinâmicas da personalidade, a maioria das alternativas ainda se apega à ideia essencial do modelo profissional de que algum tipo de conhecimento técnico, que somente o treinamento pode dar, é necessário para se fazer terapia, aspa, de verdade, fecha aspas. Pode continuar.
Segundo esse modo de pensar, os conselheiros, pessoas que ajudam, mas cujo treinamento talvez não inclua o estudo da psicodinâmica, são qualificados para tratar apenas os problemas que estão sob o controle consciente e voluntário do aconselhado. Mas, quando se precisa de mais ajuda, ocasião em que o conselho sábio, a persuasão moral e a empatia de apoio se mostram inadequados para solucionar o problema, então o terapeuta profissional, que sabe como identificar e resolver as questões mais profundas, mais sutis, precisa ser consultado. E agora ele vem a uma outra frase muito interessante. Devemos notar o seguinte: há uma crença geralmente aceita de que é necessário um terapeuta profissional para tratar adequadamente as pessoas no nível psicológico profundo. Numa cultura que aceita essa premissa, aos conselheiros é permitido um papel muito limitado, paralelo, talvez, à função do pastor num hospital. Tanto os conselheiros quanto pastores precisam esperar do lado de fora da porta, enquanto terapeutas e cirurgiões entram na sala de cirurgia para cortar habilidosa e profundamente até as raízes do problema do paciente. Conselheiros apoiam e pastores oram, mas apenas terapeutas e cirurgiões curam. Esse é o modelo profissional. Aqui ele está fazendo alguns comentários bem... ele está querendo mostrar como a maioria das pessoas pensam. Então, num primeiro momento, meus irmãos, quando nós formos maltratados pelos profissionais da saúde, vejam com compaixão, porque eles têm, dentro do seu critério, já que eles estudaram, eles se acham que eles serão os únicos que poderão solucionar. E aqui todos nós devemos dar um passo para trás na humildade. Assim como há pouco, no primeiro módulo, eu mencionei que é um gesto de humildade quando nós mesmos pedimos ajuda externa, e isso só afirma que estamos abertos à ajuda e estamos no caminho da humildade e por isso somos ensináveis. O mesmo deveria ser por parte dos profissionais, mas nem sempre acontece isso. Eles se sentem como que se fossem a última palavra e eles esquecem que o ser humano é mais complexo. Muitas vezes uma cura poderosa numa mente adoecida pode vir por meio do quê? Por meio de um ato de fé. Deixa eu contar para vocês aqui um testemunho que me veio à mente agora. Eu fiz uma pós-graduação 2006, 2007, e dentro dos módulos dessa pós-graduação, que era teologia urbana, minha pós-graduação, eu tive um módulo de capelania com a doutora Eleni Vassão. Ela é considerada uma missionária que cuida de toda a área de capelania no Brasil. Ela é uma das maiores autoridades em capelania que tem no nosso país. Então, onde ela chega, os médicos a respeitam, os capelães, e aí vai, os enfermeiros. E ela contou uma experiência maravilhosa, que ela foi fazer uma visita para uma jovem universitária, que ela estava praticamente entrevada. Se não me falha a memória, ela estava na área de psiquiatria, sendo medicada já há meses, sendo tratada, se não me falha a memória, a choques. E qual era a história dessa moça? Era uma moça muito dedicada, muito inteligente, que entrou numa universidade, e depois que ela já estava cursando a universidade, perto de concluir o curso universitário, que por sinal era uma federal, ela era integral, ela adoeceu e a doença dela foi a tal ponto que ela foi para a área de psiquiatria e lá ela estava internada, recebendo tratamento de choque. E um dia, enquanto nós estávamos tendo as aulas,
a capelã Helenivação, ela comentou a experiência. Ela disse que Deus colocou no coração dela um texto, um versículo bíblico para ela falar para aquela jovem. E ela falou assim que, como ela é uma capelã evangélica, ela tem toda uma estrutura pastoral que a apoia, que a cobre, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os capelães evangélicos, eles têm tipo como que associações, grupos, né? Eles passam por treinamentos e depois eles têm um capelão naquela região que é o responsável por aqueles outros capelães. E todos prestam conta a um outro, etc. e tal. E ela disse que quando ela entrou para fazer essa visita, Deus colocou no coração dela um texto e ela leu aquele texto bíblico àquela jovem e começou a citar aquele texto àquela jovem. Não conhecia a história daquela jovem, só sabia que ela era uma universitária que estava prestes a se formar numa faculdade federal, uma família boa, família nobre, mas que ela estava praticamente agora em tratamento de choque. E resumindo, irmãos, enquanto aquela moça ouvia aquele texto bíblico, aquela moça introjetou aquelas verdades e ela começou ali a ter recuperações e ela voltou a cair em si e ela começou a chorar e no caso a Helenivação continuou contando que ela foi melhorando algo que ela já há meses não melhorava. Ela começou a melhorar ali em questões de Está travando bastante para mim. Eu só Tá vou travando só para bloquear mim? o seu som. Meus irmãos, está travando para vocês também? Ou é só para o Tomé? Para vocês está bom, né? Aqui está tranquilo. Então, Tomé, o pastor Johnny, ele faz assim, quando começa a travar, ele bloqueia a câmera, a sua câmera. Aí só deixa o áudio, sabe, quando precisa. Tenta fazer o teste, tá bom? Melhorou, Tomé? Tenta isso. Deixa com a sua câmera, melhorou? E vai me avisando se melhorar, tá, Tomé? Então, só concluir, irmãos. Aquele texto bíblico, que agora não me recordo qual, como a lembrança desse episódio me veio agora na aula, então eu não consegui, não tenho como pegar as minhas notas de aula, porque essa história me marcou muito e eu, com certeza, eu anotei. Não era de confessar os pecados, pastor? Então, porque eu acho que eu escutei na sua pregação isso aí. O senhor não pegou sobre depressão? Então, então eu menciono nessa mensagem, não menciono? Menciona, eu escutei essa história em algum lugar. Aí eu falei, não, foi o pastor. Pois é, tá vendo? Obrigado, mas tá vendo? Então você está me refrescando a memória. E o que acontece? Era um texto, eu lembrava que era um texto. Aquela moça, irmãos, ela teve uma melhora abrupta e ela parou com todo o tratamento psiquiátrico, com os remédios, e todos ficaram boquiabertos. Bom, e o que acontece? Qual foi a premissa? Aquela moça, ela acabou indo para a psiquiatria, por quê? Porque, de fato, melhorou, Tomé? Tá melhor, Tomé? Pastor, eu vou sair e voltar de novo, que está travando muito. Tá bom, então, beleza. Então, voltando, irmãos. O que acontece com aquela moça? Ela estava fazendo a sua faculdade, estava chegando perto da sua formatura, e ela acabou, uma amiga dela tinha uma tese de doutorado, alguma coisa assim, muito boa, e ela ouviu, e ela achou tão brilhante, que ela plagiou, ela copiou. Só que como ela copiou, ela desenvolveu na frente e apresentou antes da colega. Só que, no fundo, ela se sentiu a pior das pessoas, porque ela fez isso com a própria amiga. E aquela culpa foi se potencializando tanto dentro dela, e ela tentou, num primeiro momento, a praticar a fuga, mas não resolveu. Isso foi gerando nela o quê?
um senso de culpa tão grande que foi travando ao ponto que ela foi parar num centro psiquiátrico e sobre tratamento. Mas no momento em que ela confessou o pecado dela, ela foi liberta. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós, como servos de Deus, devemos admitir que algumas verdades são de origem espiritual, ponto final. E quem vai curá-los é Deus. Mesmo que profissionais da área da saúde digam que a gente tem que ficar ali na sala de espera só orando, não tenha medo. O que Deus pôr no teu coração, faça. Respeite a opinião deles, sim, porque eles estudaram, mas não se acovarde, porque cada um dentro das suas áreas de atuações. Como eu disse, eu não quero minimizar as atuações deles, porque eles estudam, mas eu também não quero minimizar as nossas atuações, porque, de fato, nós também somos ministros de Deus na Terra, e temos um papel pelo qual Deus nos deixou, que é de curar os quebrantados de coração. E isso é específico ao espírito da pessoa, que desemboca no corpo. Então, problemas de pecado, quem vai solucionar é Deus. E os médicos dessa área, se assim pudéssemos dizer, somos nós, os ministros do Evangelho. Não é um terapeuta e muito menos um clínico, porque um médico não faz uma cirurgia no pecado. É só Deus, né? Tá bom? Então, Maísa, obrigado, viu, Maísa? Eu esqueci de mais alguma coisa, Maísa? Não, estava tentando destravar aqui. Não, eu acho que os pais dela, né, que pediram para ela ir lá orar, essas coisas assim. E ela Então, sentiu de Deus de fazer isso aí. Agora eu não lembro se foi de falar das culpas ou de confessar os pecados, mas eu acho que era algum salmo. então era uma coisa assim, né, Fia? É. Joia. Então, aproveitando agora, Fia, já leia para mim essa parte aqui que eu destaquei. O efeito. Pode O ler efeito, para nós? tá. O efeito desse erro tem sido profundo. Não apenas tem levado a uma ciência da psicodinâmica, que nega importante verdade revelada sobre o homem, mas também desacreditou mais ainda a Bíblia como guia legítimo para compreender as partes mais profundas da personalidade humana. Podemos contar nos dedos de uma das mãos o número de pensadores que acreditam que a compreensão do funcionamento dinâmico é importante e que a Bíblia é um guia adequado para essa tarefa. Ou seja, meus irmãos, a gente tem que admitir que a nossa participação, ela será e ela sempre é uma participação muito grande sobre muitos outros casos. Então, não se acovardem diante dessas verdades, que nós seremos instrumentos de cura, e que tem vezes que Deus vai escolher curar por meio de um pastor, por meio de uma mensagem, por meio de um hino, e em especial por meio da Bíblia, porque a Bíblia, como certa ocasião eu preguei, né, Jesus Cristo, ele é a árvore da vida, e as páginas da Bíblia seriam comparados para nós como folhas dessa árvore da vida, ou seja, há um poder curativo na alma, no espírito e no corpo daquele que de fato crê. E a gente tem que ser paciente com aqueles que não pensam igual a nós. Até porque, irmãos, estamos diante de um mundo caído, né? E se Jesus foi chamado de Beelzebu, quem dera nós, né? Então, leia para mim essa estrofe também aqui, Maísa, por gentileza. Estou convencido. Estou convencido de que precisamos desafiar e derrubar essa premissa da insuficiência bíblica que o modelo profissional fortaleceu. Aceito a distinção entre o aconselhamento e terapia, mas insistem que a Bíblia tanto é essencial quanto suficiente, não apenas para o aconselhamento em geral, mas também para aquela forma específica de aconselhamento que é comumente rotulada de terapia. Joia. Então, joia até aí, meus irmãos, alguma dúvida? Tranquilo? Querem fazer mais alguma pergunta, algum apontamento? Tranquilo, pastor. Tranquilo. Bom, irmãos, eu acredito que sobre um termo que é muito visto, até mesmo em alguns filmes, principalmente de serial killer, é sobre
os psicopatas. Eu acho que a maioria de nós tem uma noção um pouco sobre o que é um psicopata, né? Alguém desconhece sobre esse termo? Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre o que é um psicopata, então eu acredito que a gente não precise gastar nenhum tempo tratando sobre esse assunto. Na verdade, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Tá. Me ouviram? Acho que dá para seguir, pastor. Dá para seguir, né? Tá. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu escrevi também, que é importante passar para vocês. Eu não sei se vocês já notaram, eu já notei isso. Existe uma quantidade enorme de pessoas que elas estão precisando de análise, ou seja, elas estão precisando de um psicólogo, de um psicanalista, ou quem sabe de um psiquiatra. E ao invés dessas pessoas irem fazer as suas análises, elas querem estudar psicologia. Eu já conheci casos assim, e queria fazer uma recomendação aqui para vocês. Quando vocês identificarem alguém assim, tentem livrar essa pessoa de querer ser o médico que se autocure. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes a pessoa ela tem algumas mazelas, ela tem alguns traumas, e o melhor caminho para que essa pessoa cresça e rompa esses obstáculos é ela sendo cuidada, ou seja, é ela fazendo análise. Por quê? No momento que ela vai fazer psicologia, ela está tentando descobrir, por meio da psicologia, por meio da psicanálise, caminhos para se autocurar. E eu acho que aqui a gente está tendo um problema muito sério. Por quê? Porque, de repente, essa pessoa é um engenheiro brilhante que ele está perdendo tempo agora na psicologia. E ele não vai ter uma profissão como psicólogo ou como um psicanalista bem-sucedido, porque, na realidade, o intuito dele foi se autodescobrir. Seria mais ou menos o seguinte: é um Neymar que deixou de ganhar vários troféus, medalhas e ganhar vários títulos, e virou, eu diria, um psicólogo e um psicanalista medíocre. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? É normal que nós tentemos, muitas vezes, descobrir um pouco como a gente funciona, ou tentar descobrir um pouco as nossas neuras. Isso faz parte, principalmente quem gosta de refletir. Quem gosta de refletir, quem gosta de pensar, uma pessoa que é mais analítica, ele tem o direito, é óbvio, essa pessoa tem o direito, se ela quiser, de estudar. Mas o que essa pessoa está precisando, de fato, é de análise. Ou seja, se ela ficar fazendo 6 meses, 1 ano, 2 anos de análise, ela vai romper todos os obstáculos da vida dela e essa pessoa ela vai se recriar, ou seja, ela vai ser uma pessoa feliz, no que se diz respeito a se encontrar. Porque, irmãos, existe uma ideia em todos nós, que todos nós temos ciclos, né? E todos nós sofreremos, todos nós passaremos por problemas, e todos nós buscamos ser felizes, etc. E tal. Mas uma pessoa que ela é mal resolvida, ela não fecha os seus ciclos. Então, por que ela não fecha os seus ciclos? Ela tenta fazer um curso como esse para se autoconhecer. Na minha opinião, pode ser que, de repente, ela descubra que ela tem o dom, sim, de ser um grande terapeuta, um grande psicólogo, psicanalista. Mas eu acho que essa pessoa ela não entendeu. É mais ou menos como se eu tivesse uma patologia física, né? Eu nasci com um certo problema físico e eu tenho que fazer medicina para se automedicar. Não é que não possa, mas, de repente, eu estou tentando curar a mim mesmo. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Era só uma sugestão de uma anotação aqui que eu fiz, né? Porque eu acho que é importante falar isso para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos continuar aqui?
aqui agora o autor ele vai entrar, ele falou sobre a posição 1, posição 2, posição 3, mas aqui já chegando, né, para a posição 3, que é a defesa da conclusão dele, eu quero ler a partir daqui. Mas antes de lermos aqui, deixa eu falar um pouco com vocês aqui sobre um tipo de coisa que acontece com todos nós, como eu falei há pouco sobre questões de viroses. O que você entende sobre virose, meu irmão e irmã? Viroses na questão da nossa vida emocional. Será que nós temos viroses que a gente carrega da nossa criação, da nossa formação, da nossa relação com os pais, da nossa vida? O que vocês me dizem sobre isso? Eu acredito que nós temos sim, pastor, influências assim de todas as pessoas que nos cercam. A gente acaba absorvendo algumas coisas que nos fazem mal. Da Eu onde, acho que isso principalmente, pode ser Dio? virose. Da onde, principalmente? Que pessoas que talvez mais marcou negativamente ou positivamente a nossa vida? As pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas, os parentes. Exatamente. Ou as que mais amamos, que mais consideramos. Não descartam isso, viu, irmãos? Segundo os especialistas, meus irmãos, nós temos 3 áreas da nossa vida que a gente sofre muito. Um é conosco mesmo, ou seja, crises da nossa própria, dos nossos botões. Tem pessoas que não têm crises com seus botões, mas tem pessoas que têm crise com seus botões. Então, segundo os especialistas, tem pessoas que sofrem com essas crises pessoais muito. Outro segundo tipo de pessoas é que elas sofrem muito por relacionamento. Percebam, tem pessoas que não ligam para nada. Ah, se o pai falou, ele tá bom. Se a mãe falou, a mulher, tranquilo. É indiferente a qualquer pessoa. Ou seja, mas tem pessoas que quando o pai fala, há um peso, a mãe, o pastor, o amigo. E a terceira área que os especialistas mencionam que a gente acarreta muitos problemas é na sexualidade. Pode parecer bobeira, mas isso, ao mesmo tempo que tem sido tão deturpado entre a nossa sociedade moderna, porque hoje a gente ouve muito sobre sexo e sexualidade, mas é mais, não é um sexo e sexualidade como qualidade, sim como quantidade e bestialidade. A nossa sociedade contemporânea trata sobre esse tema e trata muito desse tema de forma vulgar, forma rasa. E podem ver que nós, até da igreja, não gostamos de tratar desse tema. Não é verdade? Sim, banal, né? Trata de forma banal. Quando a gente fala sobre esse tema, parece que a gente tem um bloqueio. Tabu. Mas quando a gente está lendo, por exemplo, a Bíblia, e fulano coabitou com cicrano, ou seja, era uma situação normal, relação sexual. Porque a Bíblia vai ensinar de sexualidade como profundidade. E a nossa sociedade pervertida fala como quantidade e preservação, mas tudo dentro da luxúria e dentro da superficialidade. São rasos. Mas a Bíblia trata disso com profundidade. Agora, voltando, então, existem pessoas que são traumatizadas por questões pessoais, outras por questões relacionais e outras por questões da sexualidade. Eu não quero entrar aqui no mérito e não fazer perguntas para vocês, até para não expor, o fato não é esse, mas como o Gil mencionou, cuidado com essas 3 áreas, irmãos. Quando vocês identificarem, por exemplo, vamos imaginar aqui hipoteticamente, que o seu problema está baseado em relacionamentos. Talvez você, num primeiro momento, diga assim, não, mas eu não tenho um problema de relacionamento. Eu amo as pessoas, eu gosto de me relacionar. Mas a pergunta que fica é, e numa quebra de relacionamento? E numa quebra de amizade? Como você fica? Você supera isso? Ou você tem traumas sobre isso?
Tem pessoas que não sabem lidar com a traição. Tem pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com a decepção. Então, é muito importante a gente enfrentar essas 3 áreas e outras mais que geram sobre nós viroses. Eu gosto desse termo porque dentro desse termo viroses, né, e mesmo que ele seja um termo menos usual, eu aprendi ele com o Bill Hybel, as viroses são coisas da nossa vida que nos atrapalham hoje. São coisas do passado que ainda nos acompanham. E quando eu consigo enxergar algumas viroses que elas me acompanham, eu cuido melhor do meu coração. Vamos pegar um outro exemplo aqui, irmãos. Uma pessoa que se sentiu durante toda a sua vida como filho rejeitado do pai ou da mãe. Ele tem dentro de si um sentimento de rejeição muito grande. Então, o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela precisa se sentir sempre, por exemplo, onde ela vai, a pessoa mais estimada da turma. Porque na hora que ela notar que ela é mais um da turma, ela já começa a surtar. Então, ela faz de todo o possível para agradar aquelas pessoas, principalmente o chefe, o pastor. E no momento que não agrada, aquela pessoa, ela não sabe de fato o porquê, mas ela começa a entrar em crise. Em outras palavras, problema relacional. No momento que eu identifico isso, parece bobeira, mas aqui é um obstáculo que a gente vai romper com mais facilidade. Então, tentem verificar dentro de vocês quais são essas áreas. Porque pode parecer bobeira, mas no momento que a gente consegue ver, ou que alguém nos mostra, e a gente admite, mesmo que nós convivamos pelo resto da vida, sabendo que essa é uma área que é o nosso calcanhar de Aquiles, mas ali eu vou cuidar. Então, voltando para a questão do relacionamento, irmãos, uma pessoa que ama se relacionar, que ama pessoas, que ama estar com pessoas, que confia em pessoas, que investe sua vida em pessoas, naturalmente, essa pessoa, se ela não tomar cuidado desse critério, ela pode se ferir muito com a questão de relacionamento. Nós temos que admitir que nem todo mundo gosta assim de tanta gente. Tem pessoas que durante a sua vida vão ter 5 ou 6 amigos pro resto da vida. E não tem nenhum problema com isso. Porque essa pessoa não é uma pessoa relacional. Ela tendo 5 ou 6 pessoas pro resto da sua vida, ela está muito bem resolvida. E se uma hora um desses 5 for embora, ele também é muito bem resolvido, porque não é uma pessoa voltada a relacionamentos. Ou seja, o que os outros acham a respeito dele não importa tanto. É uma pessoa que construiu a sua identidade muito sólida. Ela sabe quem ela é, por que ela é, e ela é resolvida. Então, ela tendo 5 pessoas que são amigos íntimos, para ela está muito bem. Agora, quem ama relacionamentos, quem ama pessoas, quem ama confiar em pessoas, quem tem essa necessidade de sempre estar interagir com as pessoas, numa quebra de fidelidade, aquilo faz muito mal. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Tente identificar as viroses que te acompanham. Porque no momento que você identificá-las, não é que nós faremos agora a automedicação, mas você concorda que a cura, ela sempre vem a nós com a admissão. Lembra o que eu falei em uma das aulas passadas? Que no momento em que nós aceitamos que aquela área é uma área pela qual temos uma fraqueza, aquela fraqueza já pode ser vencida. Mas enquanto não admitimos que aquilo é uma fraqueza, talvez nunca rompamos aquele obstáculo. E isso vale, como eu disse, para as questões interiores, questões relacionais ou questões da sexualidade. São áreas que nos afetam em muitos de nós. E não é porque estamos dentro da igreja que estamos imunes a isso, tá bom? Eu só quis fazer esse comentário porque eu achei que isso daqui poderia ser muito útil para os irmãos, tá bom?
Vamos lá, vamos ler agora aqui essa parte. Podemos agora, quem quer ler para nós? Pastor, pode ler para nós, pastor? Leio sim. Podemos agora afirmar a terceira resposta à questão. A Bíblia é suficiente para responder às perguntas do conselheiro? Lembre-se, a posição 1 dizia, não, a Bíblia não é suficiente. Deixe a psicologia ajudar. Dá uma Posição- pausa. Então, eu fiz questão de não ficar gastando tempo na posição 1, nem na posição 2, porque aqui ele já vinha com as ideias, tá bom? Então, dentro de muitos terapeutas e psicólogos e profissionais vão dizer que a Bíblia não é suficiente. Quem tem que ajudar é a psicologia. Continua, pastor, por gentileza. Olha, a posição 2 responde sim, a Bíblia é suficiente. Mas limite suas perguntas às que são tratadas em capítulos e versículos específicos. Opa, ou seja, a Bíblia é suficiente. Mas a Bíblia fala, por exemplo, agora de narcisismo? Não. Não. Então, por que vamos falar desse assunto? Então, a Bíblia, nesse caso, não é. Ela é suficiente, mas ela é limitada. Ué, sério, é suficiente ou ela não é? E aí vem a posição do autor, posição 3. Por favor, pastor. Joia. Posição 3, o meu ponto de vista e o desejo Perdão, a posição 3, o meu ponto de vista e o que desejo desenvolver neste capítulo pode ser expresso da seguinte maneira. Sim, a Bíblia é suficiente para responder a qualquer pergunta a respeito da vida, mas não por responder diretamente a toda pergunta legítima. A ideia da suficiência bíblica para o aconselhamento repousa em dados bíblicos que apoiam certas categorias doutrinárias. E tais categorias contêm implicações que tratam de forma abrangente todas as questões da vida que envolvem relacionamentos. Deixa eu gastar um tempo aqui. O que vocês acham dessa posição 3, irmãos? Vocês concordam com o autor? Discordam? Qual a opinião de vocês até o momento? Não tem uma opinião formada? Acho que a questão de ela não falar diretamente, mas ela fala de forma indireta e às vezes a gente pode usar, por exemplo, a questão do narcisismo. A excessiva vaidade. A Bíblia trata, não diretamente da expressão narcisista, mas de forma, às vezes, indireta, ela mostra, né, caminhos para chegar a essa compreensão. Exatamente. E aí, demais irmãos, irmã? Eu concordo com o Júnior, a Bíblia, ela trata, assim, de uma forma abrangente, os detalhes da vida. Ainda que assim, de uma forma direta não seja, mas acaba que, de uma forma, assim, mais ampla, ela alcança, que a gente precisa estar atento, né? Na hora de receber, de ler. Mas ela trata sim, eu acredito que sim. Maravilha. Eu acredito que a Bíblia ela trata desse assunto, só que, por outro lado, acho que a gente muitas vezes não está preparado para usar ela como deveria ser usada. Verdade. Sim. Né? Mas, Eu ao acredito que mesmo haja tempo... princípios lá, né? Princípios, assim, fundamentais que a gente, de fato, de uma forma mais atenta, talvez não, certamente a gente encontra respostas que a gente até então não tem. Verdade. Exato. Agora, mesmo que a gente não esteja preparado, né, Tomé? Mas vamos partir aqui do pressuposto do autor. Ela tem, ou seja, essa suficiência, direta ou indireta, para nos preparar para qualquer caminho. Concorda, Tomé? Sim, concordo. Né? Mesmo que a gente não esteja preparado, né? E irmãos, por que eu estou gastando agora esse momento com vocês aqui nesse ponto, que eu quero até destacar? Qual é a preocupação desse autor? Qual é a preocupação nossa ao formarmos futuros obreiros na igreja? A gente não é desprezar essas áreas, mas é preparar que o ambiente da igreja e o aconselhamento da igreja, ele tem
um fundamento que é e sempre será as Escrituras. E se eu quero ajudar as pessoas e creio que Deus, ele é aquilo tudo que eu digo que ele é, e as Escrituras, se eu afirmo ser tudo aquilo que elas são, logo, eu devo usar a palavra de Deus não com um apetrecho a mais, mas eu devo encabeçar ela em todo o meu processo de cura dos outros. Então, assim, essa é a preocupação do autor, indiferente do contexto, tá bom? Joia, até aí? Tranquilo? Ok. Então, pastor Johnny, leia para nós agora essas outras linhas, por Vamos favor. lá. Pois não. Essa afirmação pode ser desajeitada, mas nos permite honrar a suficiência da Escritura, sem nos tornar simplistas nem irrelevantes. A afirmação pode ser demonstrada graficamente como um modelo para encontrar respostas bíblicas às perguntas de conselheiro, a figura 4.1. Isso, e olha só essa figura, irmãos, talvez a letra esteja um pouco, deixa eu ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, ó, essa figura aqui seria, aqui, ó, olha só, conteúdo a uma exegese do texto. Então, aqui a figura, né? Ó, vem uma comunicação, temos uma imagem. Como posso tornar conhecido de forma poderosa o caminho da vida? Reflexão, implicações. Que perguntas as pessoas estão fazendo? Ou como posso explicar os fatos da vida das pessoas usando categorias bíblicas? Dentro da avaliação cristã vem a teologia. E dentro da psicologia vem as categorias. E aí, ó, vem a exegese, o conteúdo, ou seja, que perguntas Deus está respondendo? Ou que conclusões sobre Deus, o homem e a vida são apoiadas pelo texto? Então, assim, dentro dessa compreensão, a gente pode sim estar fazendo uma equação saudável, a gente pode estar dando uma resposta, a gente pode sim chegar a uma conclusão bem adequada, né? Então, leia agora para nós aqui, pastor, essa frase, por gentileza, para a gente concluir esse módulo. Penso que... Deixa eu só aumentar a letra. Isso que eu te pedir, por favor. Opa, deixa eu dar para ir mais... Opa, não. Só um minuto. Acho que a anterior estava... Aqui. Joia. Penso que a relevância é muito real. Talvez a entendamos melhor se considerarmos dois tipos separados de perguntas. A primeira, as perguntas que Deus preferiu responder especificamente no texto bíblico, e a segunda, as perguntas que queremos ver respondidas ao nos debatermos com nossa vida e a vida dos outros. Parece razoável supor que essas duas classes de perguntas não são inteiramente distintas. Se Deus está, de alguma forma, interessado em nossas lutas, podemos presumir que as perguntas que ele se dá ao trabalho de responder são relevantes às perguntas que faríamos se tivéssemos o bom senso de fazê-las corretamente. O fato é que nossa queda em pecado distorceu tanto nossa visão da vida... Me perdi aqui. Tá? Isso. Deixa eu ler de novo. O fato é que nossa queda em pecado distorceu tanto nossa visão da vida que as perguntas para as quais buscamos urgentemente respostas podem não ser tão importantes, afinal de contas. Ou, se forem boas perguntas, serão prejudicadas pelo menos até certo ponto, por nossa falta de sabedoria. Deixa eu dar uma pausa aqui, fazer um comentário, né? Porque agora aqui ele vem para várias perguntas, né? Por exemplo, como posso encontrar realização na vida? Como devo criar meus filhos para que eles sejam pessoas de bem? Ou por que não consigo me descontrair quando estou com outras pessoas, né? Algumas perguntas, mas aqui essa questão, principalmente fazer perguntas pujantes. Irmãos, sabe uma das coisas que eu noto, que é um calcanhar de Aquiles nosso, imenso, a gente tem que dar o direito de dúvida, é o seguinte: nós, muitas vezes, por crermos em Deus, que é todo-poderoso,
e o Criador de todas as coisas, nós nos arrazoamos de ter uma resposta para tudo. Isso é uma vaidade nossa, como filho de Deus. Nós, ao crermos nele, isso não quer dizer que nós teremos uma resposta para tudo na vida. Nós temos uma resposta para o principal, que é a salvação eterna. Mas nós não temos uma resposta nem sequer para o nosso futuro. Vamos lá. A gente sabe quantos anos vai viver? O que nós iremos realizar? Percebam que nós, muitas vezes, queremos dar uma resposta para tudo. E quando a gente é confrontado por uma dor da vida, a gente quer, porque quer, usar a Bíblia como um meio para dar uma resposta para aquela pessoa, simplesmente porque é como se nós estivéssemos dizendo assim, ó, cremos no Deus Todo-Poderoso, ele tem a obrigação de responder tudo. E não é verdade. Hã? É uma questão, nós temos conselho para os outros, mas para nós não temos. Não entendi. Nós temos conselho para os outros, mas não temos para nós, não temos momentos de aflição. Mas você concorda, Júnior, que vamos falar com toda a franqueza, se nós fizermos uma leitura adequada da Bíblia, nós veremos que essa é uma linguagem que Deus se revelou também na Bíblia. Pode ver que quando Jesus ele morre, os apóstolos estavam com medo, trancafiados. Sim. Mesmo sabendo que ele ressuscitaria, mesmo sabendo que eles estavam assim. Sim. Ora, e eu pergunto, mas os apóstolos, eles eram covardes? Não, é porque na interação da revelação, Deus nunca decifrou tudo 100%. Podem ver que o grande plano redentivo na pessoa de Jesus sempre foi sinalizado e sempre foi profetizado, mas Deus sempre deixou mistérios na caminhada. Sim. Muitas pessoas, quando viram que Jesus era o Messias, algumas duvidaram. Por quê? Porque eles tinham uma outra ideia pré-concebida. Por que eu estou falando tudo isso? Muitas vezes nós, por crermos no Deus Todo-Poderoso, achamos que ele tem a obrigação de mostrar tudo para nós como nós queremos. E não é verdade. Aí a gente pega um irmão que estava saudável na nossa igreja, começa a ter problemas psicológicos, a gente quer arrumar na Bíblia uma resposta. Aí a gente vai orar, expulsa o demônio, expulsa a doença. E podem ver que nós nos tornamos tão infantis que tem hora que nós até mesmo personificamos algumas coisas. Espírito de enfermidade, espírito do mal, não é assim que a gente faz? E tem hora que a gente está fazendo isso, eu sei que é um gesto de fé, e não quero aqui agora fazer o juízo de valor, mas nem tudo na nossa vida teremos uma resposta. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi com Betseba, com o caso daquela criança, que foi a criança que nasce em pecado. O que Natan disse para Davi? Que aquela criança o quê? Não viveria. Davi tenta e ora, Davi luta até certo ponto, porque ele esperava que a misericórdia de Deus o invadisse. E ele ora, ele jejua, ele pranteia, mas Deus tinha já sentenciado algumas coisas. Tem vezes que Deus mostra, mas tem vezes que Deus não mostra. Lembram quando, por exemplo, Jesus faz aquele comentário sobre os apóstolos, e muitos acham que João iria viver até a volta de Jesus? Lembra desse episódio? Uhum. Ou seja, até mesmo entre os apóstolos haviam dúvidas. Se nós formos ver, a dúvida sempre fez parte da vida do povo de Deus. E porque hoje nós somos um povo que não tem dúvida? Olha como somos tolos. A dúvida, ela é vista como uma incredulidade. A dúvida se torna incredulidade quando nós negamos as promessas. Mas sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o mundo, sobre os acontecimentos, a gente não tem certeza. Verdade. Deus nos permitiu viver na vulnerabilidade para que a gente aprendesse com Ele e aprendesse com a vida. E isso é ser ensinável. Né? Podem ver que nós não queremos ser, nós não queremos um pastor que seja vulnerável, nós queremos um pastor A dúvida
e que vença, né? Nós não queremos um Estevão que morre apedrejado e nem um Tiago que morre a fio de espada. Nós queremos o quê? Um Mesaque, um Sadraque, um Abednego que entra na fornalha e sai vivo. A dúvida nos traz a certeza da verdade. Hã? A dúvida nos traz a certeza da verdade. Sim, ela pode gerar em nós essa certeza da verdade, né? Agora, se a nossa dúvida é um ato de negação à verdade, aí é incredulidade. Sim. Mas sobre dúvidas, sobre problemas, sobre incógnitas, nós vamos ver isso na Bíblia toda. Abraão, o pai da fé, ele diz meia verdade porque ele estava com medo nos 2 episódios em que ele vai buscar ajuda por causa da seca. Olha, ele mentiu. O que ele agiu ali? Ele literalmente errou. A Bíblia não trata as limitações nossas, humanas, Uhum. como uma coisa feia. É como se Deus dissesse, vocês são limitados. E é como se nós, hoje, disséssemos, não, Deus, nós não somos limitados. A gente crê em Ti, crê no Teu poder e temos o Espírito Santo e a gente vai fazer proeza. Ora, os servos do passado, eles tinham tudo isso, mas eles sabiam que eles eram limitados. Entendeu? Então, guardem isso, irmãos, porque ao tratar desses temas, a gente vai olhando para a nossa vida com mais clareza. Ser limitado não é ter um problema. Não aceitar as nossas limitações é um problema. Podem ver que Paulo é esbofeteado 3 vezes por um demônio, e ele questiona a Deus, e Deus diz, a minha graça te basta, e ele aceita. Podem ver que nós temos um problema, e Freud vai trabalhar muito, só para eu concluir agora, Freud vai trabalhar sobre o luto. Nós temos dificuldade com o luto. E principalmente depois que nos convertemos também. Podem ver que muitas pessoas oram expulsando o espírito da morte. Eu sei que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas a gente tem que lembrar que sobre o diabo está Deus, que é o autor da vida e da morte. A gente tem que expulsar, sim, aquilo que a gente vê como morte, ou seja, como setas e atuações do inimigo. Mas a gente tem que saber lidar com a vida. Podem ver, os crentes, e principalmente nós que temos uma herança avivada e pentecostal, nós não sabemos lidar com a dor, com a doença e muito menos com a morte. Como a morte é um fato que a gente não questiona, porque muitas vezes a gente vai ali e enterra o fulano e chora, a gente admite, mas a gente tem uma dificuldade com o luto, a gente não aceita a perda. E aceitar a perda, ou seja, saber enterrar, ou seja, saber perder, faz parte da nossa vida. Nasce assim. A gente nasce sabendo que vai morrer. É difícil? Mas iremos passar. E o luto, quando Freud, por exemplo, e outros terapeutas vão falar, é a arte de saber o que chorar mesmo, e se prantear como fez Davi, com o seu próprio filho, de Betseba. Por ele ter jejuado vários dias e não ter comido, quando a criança morre, o que os seus conselheiros disseram? Agora que ele vai endoidar. Mas Davi vai, levanta-se, banha-se e vai comer. E os seus conselheiros falaram, mas eu não entendi agora. Ele falou, olha, o que Davi estava dizendo ali? Eu fiz um luto, eu enterrei meu filho. Acabou. Vida que segue. Ou seja, o que é admitir o luto? É saber finalizar as coisas. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Quer ver uma coisa, só para a gente concluir essa fase? Quando há uma quebra de amizade, a gente não sabe dizer adeus. Quando uma pessoa não quer mais a nossa amizade. O que é isso? Não é resolver o luto. A gente tem que saber. Tem vezes que amigos se distanciam e amizades se quebram. E a gente fica naquele saudosismo, sofrendo aquela relação, que ela nunca mais vai voltar. Criou vínculo, né? A gente tem que saber enterrar os nossos defuntos e dizer adeus. E foi bom aquelas... E lembrar dos momentos bons, mas saber que agora a vida deu um novo ciclo. Ou seja, é uma nova fase. No lugar onde foi enterrado aquela situação, aquela história, nascerão jardim e nascerão flores. Avante. Mas a pessoa até compreende. A questão é aceitar. Aceitar. Ela compreende. Isso.
Intelectualmente ela compreende, mas ela não aceita. Então, Porque então aí a gente diz, sem medo de errar, né, Júnior? De fato, não houve o luto, né? Exato. Porque Não criou um houve o luto. vínculo, né? Criou um vínculo. É. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Uhum. Então vamos encerrar esse módulo. Alguma pergunta? Não, beleza. Fechado? Vamos lá, que já passou até do horário. Vou fechar.